Você já percebeu que os preços no supermercado pararam de subir no ritmo alucinante dos últimos anos? Pois é, hoje a gente vai falar de um dado que passou batido para muita gente, mas que mexe com tudo no seu bolso. O IPCA, projetado para 2025, caiu para 5,07%. Essa queda pode significar juros mais baixos, investimentos com mais retorno real e, quem sabe, até aquela parcela do financiamento pesando menos. Mas cuidado, isso não significa que tudo está resolvido, pois se você investe, consome ou simplesmente quer entender como essa mudança de expectativa ela afeta na sua vida financeira, esse vídeo ele é para você. Vamos começar do começo. O que é esse tal de IPCA? O IPCA é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, a principal medida da inflação do Brasil. É calculada pelo IBGE e ele vai medir a variação dos preços de bens e serviços consumidos pelas famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. E por que isso importa? Porque é com base no IPCA que o Banco Central ele define a política de juros. Que alguns contratos de aluguel são reajustados, que empresas fazem planejamento financeiro e que você, investidor, vê o seu dinheiro render ou perder valor. Em resumo, é o IPCA, o termômetro da nossa economia. Quando ele sobe, os juros eles também sobem. E quando ele cai, o dinheiro ele ganha poder de compra. E por que o IPCA ele está caindo nesse exato momento? Bom, a projeção para o IPCA desde o início do ano até o final do ano ela caiu de 5,2% para 5,07%. Segundo o último Boletim Focus, essa queda ela vem acontecendo de forma consistente. O que danado está puxando isso, Marcos? O arrefecimento dos combustíveis, o preço da gasolina e do diesel estabilizou, né? Isso reduz a pressão no transporte e nos fretes. Os alimentos com menor variação, a boa safra ajuda a manter os preços sob controle. O dólar mais controlado, mesmo com incertezas políticas, o real ele segurou firme o fluxo de capital externo, reduzindo o repasse cambial. A Selic alta por tempo prolongado, os juros eles estão controlando o crédito e o consumo, ou seja, não é um milagre econômico, é consequência de política monetária dura e alguns fatores pontuais que ajudaram ao longo desse caminho até aqui no ano de 2025. Quais os impactos disso nos investimentos? Quando a gente fala de renda fixa, com a inflação ela recuando, os títulos indexados ao IPCA eles ficam menos atrativos nominalmente, né? Mas o ganho real ele pode ser mais previsível. Já os pré-fixados eles ganham força, especialmente os de longo prazo. Quando a gente fala do Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, ele perde um pouco de charme. Mas o Tesouro pré-fixado ele pode brilhar se o mercado ele precificar novos cortes de juros. Quando a gente fala de renda variável, o cenário de inflação controlada ele costuma beneficiar a bolsa. Menor pressão de custos, projeção de juros futuros em queda e setores como consumo, varejo e construção, eles tendem a se beneficiar nesse momento. E quando a gente fala de dólar e cripto? Bom, com os juros mais baixos no horizonte, o real ele tende a se valorizar e isso pode esfriar o apetite por dólar e Bitcoin no curto prazo. Mas atenção, se o cenário fiscal piorar, o câmbio ele pode reverter esse caminho. E o que um investidor ele pode fazer nesse momento? A primeira coisa, não tomar decisão só com base na manchete do IPCA. A inflação em queda é uma boa notícia, mas você precisa saber como reposicionar toda a sua carteira de investimentos. Uma dica é revisitar os prazos priorizando ativos de médio e longo, com taxas já contratadas. Porque se os juros caírem, você vai estar protegido no seu médio e longo prazo. Segunda dica é você diversificar entre indexadores, misturando ativos pós-fixados, pré-fixados, IPCA+. Assim você vai proteger de movimentos bruscos que podem acontecer. Outra dica também é aproveitar oportunidades de renda variável, mas com moderação. Porém, comece a olhar para fundos de ações, FIIs, BDRs, ativos que ganham força em ciclos de queda de inflação. Outra dica também é montar uma reserva de oportunidade. E tenha liquidez, porque com a liquidez você vai conseguir aproveitar boas taxas ainda que vão surgir, né? Aproveitar as oportunidades no mercado. E o que pode dar de errado? Mesmo com a inflação ela recuando, há riscos no horizonte em que podem variar o jogo. Incerteza fiscal, o governo ele ainda não apresentou um plano consistente para reduzir esse déficit. O cenário externo instável, Estados Unidos e China eles seguem em guerra comercial e isso impacta o Brasil. Eleição nos Estados Unidos, isso pode mexer com juros, dólar e até mesmo o Bitcoin, afetando todas as nossas projeções. A volatilidade política interna, PEC, CPI, decisões do Congresso, tudo isso também mexe com o mercado, principalmente, diretamente, o mercado nacional. Ou seja, tenha otimismo, mas com cautela. E tenha liquidez para aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Agora me conta,
Com o IPCA caindo, você vai rever sua carteira, você vai sair da renda fixa ou vai reforçar os títulos longos? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo ele te ajudou a entender por que a inflação não é só papo de economista, dá aquele like, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente transforma informação em estratégia e volatilidade a gente transforma em oportunidade. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se que quem investe com informação dorme melhor. Tchau, tchau.